Se você está vendo este vídeo, acredite, isso não é por acaso. Algo maior te trouxe até aqui. Talvez você não saiba, mas neste exato momento, Deus pode estar testando o seu coração. E você nem imagina. Agora, preste muita atenção, porque neste vídeo, você vai descobrir 5 sinais espirituais profundos que provam que Deus está sondando as intenções mais escondidas da sua alma. Mas atenção, o sinal número 3 vai te surpreender tanto que você vai questionar tudo que viveu até agora. Não pule esse vídeo. O que você vai ouvir aqui pode mudar sua caminhada espiritual para sempre. E talvez seja a confirmação que seu espírito tanto implorava em silêncio. Respira fundo, porque o que vem agora é forte. Seja muito bem-vindo ao canal Sinais dos Escolhidos. Aqui nós revelamos verdades que muitos ignoram, mas que transformam. E hoje, você vai entender por que algumas situações da sua vida que pareciam aleatórias, na verdade, são testes sagrados. Testes que vêm direto do céu. De tempos em tempos, Deus permite provas para sondar o coração dos seus escolhidos. Não é castigo, é purificação, é revelação. E talvez você esteja vivendo exatamente uma dessas fases agora. Mas, como saber? Como identificar se é realmente Deus te testando e não apenas uma fase ruim? É por isso que esse vídeo existe. Porque milhares de pessoas estão vivendo os testes e nem percebem. Elas reclamam, se afastam da fé, se revoltam e perdem o que Deus tinha preparado. Mas você não vai ser uma dessas pessoas. Antes de começarmos com os sinais, deixe eu contar rapidamente uma história real. Uma mulher chamada Clara, da nossa comunidade aqui do canal, escreveu algo que me tocou profundamente. Ela disse: "Passei por um deserto emocional tão grande, perdi tudo. Amigos, dinheiro, meu relacionamento, e quando pensei em desistir da vida, encontrei esse canal. E percebi, Deus não tinha me abandonado. Ele só estava testando o meu coração." Sabe o que é mais forte? Clara disse que durante aquele tempo, ela se sentia vazia, mas ao mesmo tempo, uma paz estranha a invadia. Como se o céu estivesse silenciosamente dizendo: "Fica firme, é só um teste." Você também sente isso? Comenta aqui embaixo se já viveu algo parecido. Sua experiência pode consolar outro coração. Agora sim, vamos ao primeiro sinal. Mas atenção, esses sinais não são para qualquer um. Eles são profundos, espirituais, e só quem já foi tocado pela presença de Deus vai reconhecê-los. Sinal número 1. Quando tudo começa a dar errado, mas algo dentro de você não desiste. Essa é uma das maiores provas de que Deus está testando seu coração. Porque o coração humano, quando está cheio de intenções impuras, desiste. Mas o coração que ama a Deus de verdade, mesmo em ruínas, continua crendo. É como se o caos externo não tivesse força suficiente para apagar a chama da fé. E isso é um dos testes mais difíceis. Deus quer saber: você me ama pelos meus presentes ou pela minha presença? Por isso, Ele permite perdas, portas fechadas, noites silenciosas. Mas não se engane, é nesse silêncio que Ele mais fala. Segundo sinal, pessoas começam a se afastar da sua vida de forma inexplicável. E não estamos falando de qualquer pessoa, mas de gente que você considerava importante. Amigos, familiares, parceiros, de repente, mudam contigo, te tratam com frieza, te ignoram. Parece injusto, né? Mas o que ninguém te contou é que Deus permite esse isolamento para ver o que sai do seu coração. Ele quer ver se você vai alimentar mágoas, se vai guardar rancores, ou se vai reagir com amor, com perdão, com maturidade espiritual. Porque o verdadeiro guerreiro do reino é testado no silêncio, é lapidado no abandono. Quando tudo e todos vão embora, o que sobra é quem você realmente é. E é aí que Deus entra e diz: "Agora sim, posso te confiar algo maior." Já viveu isso? Comenta aqui embaixo: "Fui testado pelo abandono." Vamos criar uma corrente de apoio nos comentários. E agora, o terceiro sinal. O que mais vai te surpreender? Presta atenção. Você começa a ser tentado, justo na sua maior fraqueza. Não em qualquer área.
mas naquele ponto exato que você sabe, que é a sua maior batalha espiritual. Pode ser orgulho, sensualidade, inveja, vaidade, ansiedade, impulsividade. É como se o mundo todo conspirasse para te colocar frente a frente com o seu maior inimigo interno. E isso te confunde. Porque você pensa, se isso está me perseguindo, será que Deus se afastou de mim? E a resposta é, não. Muito pelo contrário. Deus está te permitindo encarar a sua sombra, porque é hora de vencê-la. Isso é um teste, um confronto. E se você vencer, uma nova dimensão da sua vida vai ser liberada. Esse sinal é o mais doloroso, mas também o mais libertador. Quarto sinal, você sente vontade de desistir, justo quando está mais perto da resposta. Esse é um dos testes mais misteriosos de Deus. Porque Ele permite que o desânimo venha forte, pesado, como uma nuvem escura. Você acorda sem motivação, acha que orar não resolve, sente que está andando em círculos. E justamente aí, é onde a prova se intensifica. É como se Deus dissesse, vou apertar mais um pouco, para ver se você continua crendo sem ver. Esse teste é para revelar se sua fé é emocional ou espiritual. Porque fé emocional depende de sinais, de palavras, de confirmações. Já a fé espiritual, crê mesmo no escuro. Mesmo quando parece que tudo deu errado. Se você está vivendo esse momento, fica firme. Não pare. Porque é aí que o céu mais te observa. E o quinto sinal, é talvez o mais silencioso de todos. Você começa a ser confrontado por pequenas atitudes do dia a dia. Detalhes que antes passavam despercebidos, agora te incomodam. Você mente uma coisinha, e o coração acusa. Você age por impulso, e sente uma dor interna. Você pensa algo ruim, e algo dentro de você grita, isso não é certo. Sabe o que é isso? É Deus testando sua sensibilidade espiritual. Ele está dizendo, eu te dei discernimento. O que você vai fazer com ele? Esse sinal mostra que Deus já habita em você, e agora está elevando seu nível. Porque quanto mais perto da presença, mais responsabilidade você tem sobre o que pensa, fala e faz. E se você estiver percebendo esses confrontos internos, saiba, é sinal de que você está sendo separado para algo maior. Esses 5 sinais, por mais sutis que pareçam, não são coincidência. Eles são ferramentas espirituais que Deus usa para medir o que há de mais profundo dentro de você. E agora que você já os conhece, preciso te levar para uma parte ainda mais delicada e reveladora desse vídeo. Porque reconhecer os sinais é só o começo. A verdadeira transformação começa quando você entende o motivo por trás de cada teste. Já parou para pensar por que Deus não testa todo mundo da mesma forma? Porque Ele conhece o coração de cada um. E os escolhidos, os escolhidos, são testados em outro nível. São provados no fogo. Porque o propósito que Deus tem para essas almas é grande demais para ser confiado a qualquer pessoa. Por isso, Ele precisa ter certeza de que o seu coração está pronto. Não o seu exterior, mas o que ninguém vê. Muita gente pensa que ser escolhido é só bênção, reconhecimento, vitória. Mas poucos sabem que ser escolhido é, antes de tudo, ser provado. O ouro só brilha depois de ser derretido no fogo. E a alma dos escolhidos só se revela depois dos testes. Eu quero que você imagine agora a história de José, lá na Bíblia. Ele recebeu um sonho de Deus, e em vez de ser exaltado no dia seguinte, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Tudo isso fazia parte do teste. Deus estava sondando o coração de José, vendo se ele ia se revoltar, se corromper, desistir. Mas José passou por cada prova com o coração fiel. E no tempo certo, Deus o levantou como governador do Egito. Sabe o que isso nos ensina? Que quanto maior o chamado, mais profundo é o teste. Talvez você esteja passando exatamente por esse momento agora. Situações te sufocando, promessas parecendo distantes, portas fechadas uma atrás da outra. Mas entenda, Deus não brinca com sentimentos. Se Ele te deu uma promessa, Ele vai cumprir. Mas antes, Ele vai testar se o seu coração é capaz de sustentar essa promessa. Porque muitos querem a bênção,
mas poucos têm maturidade para lidar com ela. Deus não quer te dar algo que vai te destruir. Por isso, Ele permite esse tempo de poda, de silêncio, de provação. Porque quando você for levantado, será para impactar vidas, não apenas a sua. E para isso, é necessário passar pelo processo. É duro, é solitário, mas é sagrado. Se você sente que está nesse processo, escreve aqui nos comentários: Deus está me lapidando. Vamos nos fortalecer juntos. E é nesse momento que você precisa tomar uma decisão. Ou você continua vivendo os testes como se fosse um castigo, ou você começa a enxergá-los como um privilégio. Porque Deus só testa quem Ele quer aprovar. E Ele só aprova quem Ele pretende usar. Isso é um selo espiritual. Um chamado silencioso. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? É que, mesmo quando você não entende, seu espírito sabe. Há algo dentro de você que resiste, que continua acreditando, que ora mesmo sem força. Isso é a prova de que sua alma já foi tocada pelo céu. E mesmo que sua mente duvide, seu espírito já reconheceu a presença dele. É por isso que os testes vêm. Deus está formando soldados espirituais. Não religiosos, não apenas crentes de palavras, mas guerreiros do reino, que sabem quem são. Mas como agir durante os testes? O que fazer quando você se sente sozinho, atacado, sem direção? A resposta está na postura do coração. E aqui vai uma chave espiritual que poucos conhecem. Durante os testes, não se preocupe em entender tudo. Se preocupe em permanecer fiel. Porque quando você tenta entender tudo, acaba sendo tragado pela ansiedade. Mas quando você se mantém fiel, mesmo sem entender, você mostra a Deus que confia. E a confiança é a linguagem mais poderosa entre o céu e a terra. Por isso, quando estiver em crise, declare com fé: eu não entendo, mas eu confio. Essa frase, dita de coração, move o mundo espiritual. Ela quebra cadeias invisíveis, desarma armadilhas e acelera promessas. Porque mostra que você está pronto para viver o que Deus planejou. E nesse momento, eu quero que você reflita sobre algo muito íntimo. O que o seu coração tem falado quando ninguém está ouvindo? Porque o teste de Deus não é só sobre comportamento externo. É sobre intenção, motivo, desejo escondido. Às vezes, por fora, a pessoa parece firme, santa, dedicada. Mas por dentro, ela está cheia de vaidade, orgulho, cobiça. Deus não se impressiona com a aparência. Ele vasculha o coração. Por isso, durante os testes, Ele permite situações que escancaram o que está oculto. Um elogio que te infla, uma crítica que te destrói, uma perda que te revolta. Tudo isso revela algo. E Deus observa. Ele não quer perfeição. Ele quer sinceridade. Um coração que diz: Pai, eu sou falho, mas quero te agradar. Esse coração, mesmo fraco, toca o céu. Agora, um ponto forte que muitos ignoram. Às vezes, o teste é justamente Deus em silêncio. E isso dói mais do que qualquer outra coisa. Porque quando Deus fala, você sente segurança. Mas quando Ele silencia, é como caminhar no escuro. E é aí que muitos desistem. Mas eu te digo com autoridade espiritual: o silêncio de Deus nunca é ausência. É estratégia. É ali que Ele vê se você está com Ele por interesse ou por amor. Muitos só buscam a Deus quando precisam de algo. Mas os escolhidos permanecem, mesmo quando tudo parece calado. Porque o relacionamento deles com o céu não é baseado em respostas, mas em comunhão. Se você sente que está nesse momento de silêncio, comenta aqui: mesmo calado, eu sei que Deus está comigo. Essa frase é um grito de fé. Imagine agora um campo de batalha. Todos os soldados estão prontos, armados, treinados. Mas entre eles, o comandante precisa de um para uma missão secreta, mais difícil, mais arriscada. Ele não vai escolher qualquer um. Ele escolhe aquele que foi testado em silêncio, aquele que aguentou o peso da solidão, aquele que suportou o fogo da provação. Assim é com Deus. Ele está observando sua resistência agora. Você pode achar que não tem forças. Pode até pensar que não está sendo visto. Mas o céu inteiro te assiste. Os anjos estão em silêncio,
esperando sua atitude. Porque o teste nunca é só sobre o que você sente, mas sobre o que você faz com o que sente. E quando você continua em pé, mesmo cansado, mesmo sem entender, você prova ao mundo espiritual que está pronto para ser usado por Deus. E talvez esse seja o maior segredo dos escolhidos. Eles não passam nos testes por serem mais fortes, mas por confiarem mais. Quando tudo está em ruínas, quando todos os sinais apontam para o fracasso, eles fecham os olhos, respiram fundo, e dizem, seja feita a tua vontade. Essa frase muda destinos, porque ela quebra o controle humano e libera o agir divino. Às vezes, o teste é justamente esse, soltar o controle. Parar de tentar entender, planejar, calcular tudo. Deus te testa para ver se você vai entregar nas mãos dele ou continuar insistindo em resolver com suas próprias forças. Quando você entrega de verdade, o céu se move. Portas se abrem. Curas acontecem. Porque Deus age quando a nossa força se rende. Talvez, o que te falta não é mais fé, é mais entrega. E aqui vai algo que você precisa guardar no coração. Os testes de Deus sempre antecedem um novo nível. Sempre. Nenhuma promoção espiritual acontece sem uma provação antes. Nenhuma unção nova vem sem um deserto. É o padrão do reino. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser usado. Davi foi perseguido por Saul antes de ser rei. Jesus ficou 40 dias em jejum antes de iniciar seu ministério. Você percebe? Todo escolhido passa pelo teste, antes da missão. E quanto maior a missão, mais intenso o teste. Por isso, se o que você está vivendo hoje parece sufocante, impossível, esmagador, talvez seja porque o que Deus tem preparado para você é gigantesco. Não desista agora. Você está no fim do deserto. E depois do deserto, vem o milagre. Nesse momento, eu quero que você faça um exercício espiritual. Feche os olhos por alguns segundos e diga em voz baixa, Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Sinta essa frase ecoar dentro de você. Não como um mantra, mas como uma declaração de guerra contra o medo, a dúvida, o desânimo. Porque essa frase é um escudo espiritual. Ela protege sua fé dos ataques invisíveis. Durante os testes, sua mente vai ser atacada. Pensamentos de fracasso, de abandono, de rejeição vão tentar te dominar. Mas você precisa blindar seu coração. E a melhor forma de fazer isso é com adoração. Louve mesmo em silêncio, mesmo chorando, mesmo sem vontade. A adoração no meio da dor é a prova mais poderosa de maturidade espiritual. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está sendo despertado. Talvez você nunca tenha entendido por que certas coisas aconteceram na sua vida. Porque você foi traído, abandonado, desacreditado. Porque teve que começar do zero tantas vezes. Porque viu pessoas más prosperando enquanto você, com um coração puro, lutava para sobreviver. A resposta pode estar nesse vídeo. Deus permitiu tudo isso para testar o seu coração, para ver se você ainda o amaria, mesmo quando tudo estivesse desmoronando. E se você ainda está aqui, se ainda crê, se ainda busca, então saiba, você passou por muitas provas, mas o mais importante é que você não perdeu sua essência. E é por isso que Deus vai te honrar. Agora, quero compartilhar uma história de arrepiar. Um homem, chamado Elias, da nossa comunidade aqui do canal, me escreveu recentemente. Ele contou que depois de perder o emprego e ser abandonado pela esposa, pensou seriamente em tirar a própria vida. Mas naquela noite, algo sobrenatural aconteceu. Ele viu um vídeo antigo aqui do canal, que falava sobre testes espirituais. E ao final do vídeo, ele caiu de joelhos, chorando, e disse, Deus, se isso for um teste, me ajuda a passar. No dia seguinte, ele recebeu uma ligação com uma proposta de trabalho que mudou tudo. Hoje, Elias é voluntário em uma missão social, ajuda pessoas em situações de desespero, e diz que cada lágrima que derramou virou ministério. Deus transformou a dor dele em propósito. E isso, Ele pode fazer contigo também. E talvez você esteja esperando por um sinal claro. Algo que te diga, sim, é Deus te testando. Sim, Ele ainda está contigo. Então,
deixa eu te dizer com todo amor e temor no coração, esse vídeo é o sinal. Essa mensagem chegou até você porque o céu quis que você soubesse. Você não está sendo castigado. Você está sendo treinado, forjado, preparado para carregar algo grande. E quem é preparado por Deus, muitas vezes, é incompreendido pelos homens. Mas não importa, porque quando o céu te aprova, nenhuma opinião humana pode te parar. Você é um escolhido. E os escolhidos passam pelos testes, sim. Mas também são os que experimentam as promessas mais gloriosas, as vitórias mais puras, as bênçãos mais profundas. A partir de agora, comece a ver sua dor com outros olhos. Comece a enxergar seus desertos como campos de treinamento. Comece a entender que cada lágrima foi regando sementes que um dia vão florescer. Deus não desperdiça sofrimento. Tudo tem um propósito. Tudo está sendo anotado. Os céus te observam. E o próprio Deus está escrevendo sua história. Mesmo que você não veja agora, um dia, você vai olhar para trás e entender, foi ali que tudo começou. Por isso, resista. Continue. Mesmo que ninguém te aplauda, mesmo que te chamem de louco, mesmo que você esteja sozinho. Deus honra corações fiéis. E o seu será recompensado. Agora, se essa mensagem falou contigo, comenta aqui embaixo, meu coração está sendo testado. Sua declaração pode impactar mais vidas do que você imagina. Chegamos ao ponto mais profundo dessa mensagem. E agora que tudo foi revelado, é hora de você tomar uma decisão interna. Não diante de mim, mas diante de Deus. O que você vai fazer com tudo o que ouviu aqui hoje? Vai continuar vivendo os testes sem discernimento, achando que são castigos? Ou vai entender que você está sendo preparado para algo que os olhos ainda não viram? A verdade é que o mundo espiritual se move com base em intenções. E Deus, nesse momento, está sondando o seu interior. Ele não quer perfeição. Ele quer verdade. E se o seu coração estiver rendido, mesmo que frágil, mesmo que machucado, Ele vai te levantar, vai te restaurar, vai te colocar no lugar que foi reservado só para você. Porque os testes não vêm para te destruir, vêm para te revelar. Lembra do primeiro sinal? Quando tudo começa a dar errado, mas algo dentro de você continua acreditando? Esse é o fogo que Deus reacendeu hoje em você. E não deixe que o mundo apague isso. Não deixe que as decepções, as frustrações e os atrasos roubem sua fé. Você foi separado, marcado, ungido. E se Deus está testando seu coração agora, é porque Ele vê algo em você que talvez nem você veja ainda. Mas vai chegar o dia em que você vai olhar para trás e entender, foi naquele teste, naquela dor, naquela solidão, que Deus me formou. E nesse dia, você vai sorrir diferente. Vai andar diferente. Vai carregar uma autoridade que não se aprende em livros, mas que só vem através do quebrantamento. E todos vão ver, esse foi testado e aprovado por Deus. Antes de encerrar, eu quero deixar uma missão espiritual para você. Se possível, pegue um caderno ou abra uma nota no seu celular e escreva: o que Deus quer me ensinar com isso? Depois, escreva tudo o que o Espírito Santo te revelar. Esse simples exercício vai te fazer enxergar o que antes parecia confuso. Porque quando você transforma o teste em lição, ele deixa de ser dor e passa a ser degrau. Lembre-se, você não está sozinho. Esse canal, Sinais dos Escolhidos, é uma comunidade de almas que também estão sendo moldadas por Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por provações. Você pode ser a resposta que ela tanto pediu em oração. E se ainda não fez isso, inscreva-se, ative o sininho, porque aqui, toda semana, o céu fala contigo. No próximo vídeo, vamos revelar o que acontece espiritualmente quando você decide não revidar durante um ataque injusto. Você vai entender por que o céu se move quando você escolhe o silêncio. Então, não perca, porque o conteúdo de hoje foi só o começo. E se você sentiu que essa mensagem foi para você, escreve agora nos comentários: eu confio em Deus mesmo nos testes. Vamos fazer essa frase ecoar no mundo espiritual. Porque os escolhidos não recuam.
Eles resistem. Eles entendem. Eles crescem. Que essa mensagem te acompanhe nos dias bons e, principalmente, nos dias de prova. Porque agora você sabe, se Deus está testando o seu coração, é porque Ele está prestes a te aprovar para um novo nível.